No início era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo se tornou carne, mas continua sendo o Verbo. O que esta famosa frase escrita aí na Bíblia representa. No início era o Verbo, era apenas uma palavra. Antes que se torne matéria, ele precisa ser falado, sentido, visualizado. Bom dia, lindo domingo a todos aí. Tá fresquinho, mas tá bem bom. Eu já levantei cedo como sempre. E hoje eu vou fazer para vocês, eu vou ler, né, porque é muito extensa, porque eu não decorei, na verdade eu li uma ou duas vezes esta oração, mas ela é muito poderosa, muito significativa, e eu quis trazê-la para vocês. É muito poderosa, uma oração de Joseph Murphy. Então, ela é como que uma proteção, uma limpeza, tá? A oração que eu decorei foi o Salmo 91 e o Salmo 23, isto há muitos anos. Mas não mais, lembra, tudo que passa diante dos nossos olhos, que fica registrado, ele fica armazenado naquela bibliotequinha que nós temos ali, chamada cérebro. Então vamos lá. No início era o Verbo, e antes que ele se tornou carne, ele foi falado, sentido, visualizado, planejado, entendeu? Energizado para que se tornasse carne, matéria. Então, tudo o que a gente quer realizar aqui, primeiro, já começa, né? O poder da palavra, já começa no falar, no pensar, no sentir, no visualizar. Entende, meus amores? Por isso que a gente precisa cuidar tudo que a gente fala. A gente, falei da boca para fora. O tempo todo a gente está criando, o tempo todo, ou coisas de bem ou coisas de mal. A gente sempre está criando o tempo todo. Somos eternos criadores como filhos de Deus. Vou explicar. Deus criou o céu e a terra e tudo que vocês sabem e já conhecem a história toda. Então, vamos fazer aí uma metáfora, né, para que vocês possam entender. Vou contar uma historinha, tá? Quem tiver pronto aí para se abrir para despertar, vai despertar agora. A gente passa anos estudando, tentando compreender, vendo, sabe, fazendo de tudo técnicas e vai aqui, vai ali, um ensina uma coisa, outro ensina outra, tu vai. Só que não é, vamos dizer assim, num estudo, ou ouvir, ou ler um livro, ou alguém te explicar que você vai entender. Mas se você continuar sempre neste caminho do autoconhecimento, vai te dando insights, sabe? Vai te dando assim, caiu a ficha, entende? Eu vou falando e vai caindo a ficha. Então você vai fazendo bingo, certo, meus amores? Então, depois deixa aí seu comentário, se foi válido, se você fez algum bingo aí, se deu algum insight, se deu algum estalo aí na tua mente que você compreendeu, tá? Então, os meus vídeos, as minhas aulas são para pessoas que estão no caminho do autoconhecimento aí, que estão despertando. Mas, como eu já falei, não é do dia para a noite que a gente vai mudar a nossa vida. O primeiro passo é a gente aceitar que existe isto, que é desta forma, e aí rever os nossos conceitos, aquele padrão que a gente veio desde ancestralidade, ou desde a barriguinha da mãe, ou desde a nossa infância,
a gente veio criando um personagem chamado pelo nosso nome, né? Lógico, com CPF, com RG, com tudo, já com partido político, já com religião, né? Porque já vem de dentro de casa. Um vai passando para o outro e vai formando uma egrégora, vai formando uma comunidade dentro da família e todos seguem o mesmo padrão, tá? Então, assim, aonde há anos a gente vem padronizando, a gente vem acreditando, a gente vem com essas crenças. O que que é uma crença? É tudo que eu ouvi, falei e veio à minha mente, eu fiquei ali firmando, repetindo. Lembra que eu falei antes? Quando a gente fica repetindo, 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 aquilo vai se concretizar aqui no nosso mundo material. É que nem a gotinha lá, que fica sempre um pinguinho na rocha. Com o passar do tempo, claro, cada um é um. Somos todos um, mas cada um no seu espaço-tempo, sabe? No seu tempo de despertar, de conhecer, de aprender. Então, se a gente sempre for afirmando, falando, né? Já fala aí do poder do pensamento positivo, é um monte de coisa. Se a gente sempre for falando, aquilo vai, sabe? Concretando na nossa vida. Então, tudo que a gente fala, ou de bem ou de mal, está no nosso campo, está no nosso pensamento, a gente coloca a nossa energia, lembra a água que circula, os nossos pensamentos que são energia, a nossa voz, tudo que a gente ouve, tudo que a gente fala, tudo que a gente sente, aquilo vai solidificando. Então, o autoconhecimento, ele é um passo de cada vez. Eu vou falar para vocês, a primeira pessoa que chegou na minha vida, o primeiro passo que eu dei, foi há 10 anos atrás, aí um pouquinho mais, quando eu quebrei o meu braço, e o meu filho que já estava nesse processo de autoconhecimento, ele me ensinou a trabalhar com a energia do meu corpo, sendo direcionada para a cura do meu braço. Eu moí o punho quando eu trabalhava de empregada doméstica, tá? Sem carteira assinada, que eu subi num banquinho lá para limpar em cima da americana, da pia, e acabei resbalando e caindo, fui firmar com o braço e quebrou o punho. Tá? Eu fiquei 3 dias lá no hospital, esperando uma vaga pelo SUS para conseguir fazer uma cirurgia, né? Então, foi posta pino, sabe aqueles pinos que vêm para fora, assim? Foi posto 2 aqui no braço, 2 aqui em cima e um atravessado no punho. Então, eu tinha muita dor, Aí o meu filho veio e me mostrou. Ele disse, mãe, assista esse cara aqui. É 40 minutos o vídeo dele. Se você gostar, você vai fazer, eu vou te ensinar. E se você não gostar, nunca mais precisa olhar nada desta pessoa. Eu vivia numa fase muito, 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 muito negativa da minha vida. Entendeu? Onde eu já não acreditava mais em nada. Então ele me apresentou este ser de luz chamado Moisés Izagui. Pesquisa, vale muito a pena. Foi o primeiro passo que eu comecei a dar. Ele ensina como a gente trabalhar com a energia do nosso corpo, do nosso pensamento, do nosso sentimento e nos ensina a fazer a imposição de mãos, que é o famoso reiki, é aquele que você direciona a tua energia e ele faz a cura. O reiki já é usado, ele já foi legalizado, né? Ele já é usado nos hospitais, nos postos de saúde aí, como uma ferramenta, tá? Ele acalma a dor, ele muda o estado vibracional da pessoa. Mas o reiki é como um benzimento. Ele vai te dar aquela melhora instantaneamente, melhora. Qualquer tipo de problema que você tenha, que esteja te sufocando, o reiki, ele
melhora na hora. Mas se eu não mudar aqui, não mudar os meus padrões, os meus hábitos, aquilo que eu acredito, dali a pouquinho eu tô tudo de novo energizando aquela situação antiga. Veja bem, o nosso cérebro, de tanto que a gente ficou falando e sentindo aquela coisa, para dinheiro, para relacionamento, para saúde. De tanto que eu fiquei falando, pensando, falando com os outros, mandando foto, reclamando, sabe? Eu fiquei solidificando aquela energia. Então, quando vem uma melhora de alguém que disponibiliza a energia dela para te ajudar, você dá aquela melhorada. Mas se você não mudar aquelas suas crenças lá, se você não mudar, literalmente, Jesus já disse: abandone tudo e me siga. Abandone tudo. A Bíblia, ela vem sendo contada por parábolas, porque o homem chegou lá para Jesus e disse: mas Senhor, por que o Senhor fala por parábolas? E ele disse: porque as pessoas têm ouvidos, mas não me ouvem. Entendeu? Então só ia entender quem realmente quisesse entender. E estou eu aqui te passando um conhecimento. Se você realmente quiser entender, aprender alguma coisa, começar a dar os teus primeiros passos, você vai largar tudo e vai ficar aqui para ouvir e para entender. E vai começar o teu processo de autocura, porque o nosso corpo, ele se autocura, porque a cada 90 dias todas as células do nosso corpo, elas são trocadas, entendeu? O osso, em 2 anos, ele está totalmente regenerado. Tudo na nossa vida é baseado nos nossos pontos energéticos, aonde a gente direciona. Mas o que acontece com 70 mil pensamentos por dia? A gente não tem o controle. Por isso é só com o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo e terá os segredos dos deuses. Entendeu? Conhece-te a ti mesmo e você vai descobrir como é a real, os segredos do universo, como funciona. Você vai ter o poder dos deuses nas tuas mãos, mas você tem que aprender que o teu cérebro, que a tua mente, ele fica contando uma historinha. Pense numa pessoa, qualquer pessoa. O teu cérebro, ele já tem uma definição, ele já tem um rótulo para aquela pessoa. Ah, fulano de tal, é querida, é amada, nossa, todo mundo adora, ela é luz, onde ela passa, ela ilumina. Meu Deus, aquela pessoa, ela tem uma energia tão boa, eu gosto de ficar com ela. Pense em outra pessoa. Ah, não, aquela pessoa lá, ai, fofoqueira, tá sempre reclamando da vida, ô, pessoa negativa, entendeu? A nossa mente, o nosso cérebro, ele tem uma historinha pronta para tudo, baseado em tudo que a gente ouviu e foi acreditando desde o útero de mãe, desde nossos antepassados. E este ano é o ano de nós quebrar essa corrente. É o ano de nós, porque senão vai passando, entendeu? Veio lá de tataravô, de bisa, de vô, e pai, mãe, e a gente vai passando para os netos, entendeu? E vai continuando ad infinitum. Então agora é o momento da gente quebrar esses paradigmas, da gente quebrar essa corrente energética aí com os nossos antepassados. É a gente libertar eles, entendeu? Libertar eles e a nós mesmos. O perdão, você não precisa ir lá pedir para a pessoa, ai, pelo amor de Deus, me perdoe, eu agi errado. Não, você tem que pedir, você tem que sentir no teu coração. Você tem que perdoar e se perdoar. Certo, meus amores? Então, vamos lá, a historinha de Deus, uma metáfora. Quem tiver pronto aí vai fazer seus bingos. Deus viu que tudo era perfeito, tudo belo, maravilhoso e se sentiu sozinho. Então ele resolveu que ele queria experienciar
experienciar novas histórias, ver do que ele era capaz e expandir ainda mais. Ele, como uma grande energia, ele queria expandir. Aí o que ele fez? Ele se dividiu em várias. Eu queria ver aqui, não tem nenhum caderninho aqui agora, nem um papelzinho para fazer para vocês. Ele se dividiu em várias consciências. Em várias consciências. Por isso todos somos um. Deus se divide, é como um vasto oceano. Cada ondinha que vem na praia, ela volta para o mar. Ela faz parte do mar, mas ela é umas gotinhas de água. E assim somos nós, várias consciências. A consciência chamada Silvana, a consciência chamada Maria, a consciência chamada José, Pedro, Paulo, Antônio, Roberta, Miranda, entendeu? Deus se dividiu em várias consciências para experienciar, para expandir. E ele vai passar, e quando ele foi fazer essa passagem, ele pôs o véu do esquecimento. Então ele esqueceu que ele era Deus. Ele esqueceu que ele era Deus. Para experienciar a vida humana na Terra. E quando ele lembrar, quando ele acordar, ele volta a ser quem ele é. E vai viver uma outra experiência, porque afinal a vida é experiência, né? A gente está aqui experienciando, aprendendo, estamos numa escola. Então, Deus nasceu lá naquela família, teve um RG, um nome, sobrenome, uma religião, um partido político, entendeu? Faz bingo aí. Abre a tua mente. Aí ele começou a viver todas aquelas historinhas que a família ia contando, que ele ia aprendendo na sociedade, na escola, na religião, entendeu? E formou aquele ser, um ego, que acha que é aquilo. Por isso muitos dizem, eu não sou, eu estou. Eu sou o que sou. Eu sou o eu sou. No início era o verbo, para depois se transformar em matéria. Eu sou. O que eu afirmo todos os dias para mim? Eu sou saudável, eu sou próspero, eu sou amado, eu sou admirado, eu sou a perfeição divina aqui na Terra, para tudo que eu quiser ter, fazer e experienciar. Eu sou a substância, a opulência de Deus aqui manifestado. Mas muitos de nós dizem, eu sou triste, eu sou ansioso, eu sou depressivo, eu sou doente, eu sou pobre, eu não tenho, eu não posso, eu não consigo. No início era o verbo. O que é o verbo? A palavra, o que eu falo todos os dias, eu vou solidificando. Lembra que eu falei ali no início do vídeo? Tanto que vai pingando a gotinha até que ela fura lá a rocha. Eu vou falando para vocês até que dê aquele insight. A gente vai repetindo. Por isso Jesus disse, abandona tudo, tua casa, tua família, tuas roupas, tuas coisas e me segue. Ele disse, solta essa mochila pesada que você tem nas costas, e esse conhecimento, essas crenças de que você acha que você é o que você vê. Se você quer mudar a tua vida, você vai ter que soltar toda essa bagagem. Você vai ter que, sabe, lembra lá que eu falei dos pontos energéticos, o chakra básico, onde ele é o chakra da criação e da destruição? Você vai ter que desconstruir tudo que você acreditou sobre você até hoje. Entendeu? Por isso, quando a gente inicia no caminho do autoconhecimento, a gente começa a pesquisar, ouvir, estudar. Eu fiquei 28 horas, um livro de 28 horas, eu ouvi em 3 dias, né? Em períodos ali, em 3 dias, porque eu queria entender. Eu já fiquei 7 horas sentadinha numa mesa,
sabe? Uma noite inteira, madrugada dentro, ouvindo uma palestra, uma aula sobre autoconhecimento. Então o caminho é árduo, a mudança ela dói. Mas eu te digo uma coisa, quando você chega, sabe, é quando você vai cavando, cavando, cavando e no final quando chega no final do túnel você encontra um grande tesouro. Há alguns anos atrás, quando eu estava na pior fase da minha vida, quando eu estava no fundo, no fundo, no fundo do poço, eu dizia: eu quero tirar esse véu, quero arrancar esse véu dos meus olhos e ver o que existe na realidade. Mas eu não tinha nem noção, né? Eu tinha medo, eu queria, mas eu tinha medo. E a maioria de nós é assim. A gente quer uma mudança, mas a gente tem medo. Aí o nosso cérebro, como ele está acostumado naquela situação, vamos dizer, de dor, de sofrimento, ele está na zona de conforto, porque ele já conhece aquilo ali. Sente dor, sente falta, escassez de tudo na tua vida, de relacionamento, de dinheiro, de saúde. Sim, mas aqui tá tão confortável, eu não quero sair daqui, entende? O nosso cérebro, ele vai estar sempre nos barrando. A nossa mente, lembra, o cérebro, ele codifica todas as nossas emoções e emite uma onda que a nossa mente capta e ela transforma aquilo na nossa realidade. Então a nossa mente, por isso diz a mente, né? Uma famosa frase é a mente. É porque às vezes ela vem repetindo as historinhas. Então, com 70 mil pensamentos por dia, 95% dos pensamentos que eu tenho são aqueles repetitivos, sabe? Que estava acostumado ali, aquela gotinha bater todos os dias, que estava acostumado eu todo dia reafirmar, eu não tenho, eu não posso, eu não sou capaz, eu não dou conta, ai, meu Deus, me ajude, pelo amor de Deus. Entende? Onde todo dia eu venho reafirmando aquilo, eu venho solidificando. Então, a nossa mente, ela está acostumada com aquela situação. Aí ela vai sempre permanecer ali. 95% dos nossos pensamentos são repetidos. Se você pensar numa pessoa, ela já tem uma historinha daquela pessoa. Se você lembrar de uma situação, lembra, passado, a gente dá uma visitadinha e volta. Se você embarcar no ônibus do passado, a depressão vai te agarrar assim num abraço bem apertado e vai dizer: minha querida, meu querido, nunca mais te largo. Entendeu como é que é, meus amores? Então, quando a gente começa nos passinhos do autoconhecimento, a gente começa, tipo, sabe, pegando tudo que existe sobre autoconhecimento. Aí você começa por Moisés e Zagui. Você quer aprender sobre energia, sobre chakras, sobre como o teu corpo funciona, a espiritualidade, como é trabalhada. Aí depois vem Hélio Couto, que é a mecânica quântica, que fala que tudo é uma onda, que o nosso cérebro tem neuroplasticidade, que conforme aonde a gente direciona a nossa atenção, o nosso foco, a nossa energia, aquilo vai se realizar na nossa vida. Vai juntando e vai vendo que tudo é uma coisa só. Aí vem Bob Proctor, que ele afirmou: você já nasceu rico. E aí? Alguns sim, mas rico financeiramente e o resto. E o vazio que corrói lá dentro. E a depressão, e a ansiedade, e o medo de perder. Entendeu? Você já nasceu rico. Aí vem Napoleão Hill falando: pensa e enriquece. Meu Deus, mas se eu pensar, será que só ao pensar eu vou enriquecer? Entendeu? Aí depois vem Eckhart Tolle falando sobre o poder do agora, um dos livros mais incríveis aí que eu digo para vocês. Leiam, existe audiolivro. Ouça todos os dias até você compreender. Falam assim, ó, a gente lê um livro, a gente entende. Aí você lê, dali um tempo depois, você vai entender outras coisas que você não viu na primeira. Então, para você compreender um livro, o necessário, o certo seria que você lesse 10 vezes aquele livro, entendeu? Existe Neville Goddard, falando em 10 vezes, ele tem acho que mais de 2 milhões de visualizações num único áudio, num único vídeo dele ali. Eu falo, eu pelo menos já ouvi 1 milhão de vezes aquele mesmo. Lembra que eu falei um vídeo antigo meu, quando eu comecei lá, eu ouvia, ele é 43 minutos.
Terminava, eu ponhava no início. Parece que eu entendia tudo. Aí, esquecia tudo, voltava, ouvia. Eu ficava todo o tempo livre, quase 24 horas por dia, ouvindo o mesmo áudio, entendeu? Onde eu ouvia o mesmo áudio, porque eu queria entender. Neville Goddard, pesquise aí. Ele fala sobre o poder da suposição, sobre onde você entra naquele estado, fazendo de conta que já é, e você lembra a gotinha que vai pingando, que você vai reafirmando, você vai se comportando, você vai sentindo como se já fosse real, e você entra naquele novo personagem, entendeu? Já foi comprovado aí que o mundo, que o nosso universo é holográfico. Quer dizer o quê? Muitos falam, existem vários eus, e eu seleciono aquele que eu quero. Tem a Silvana próspera, a Silvana mendiga, a Silvana doente, a Silvana saudável. Eu escolho qual personagem eu vou interagir, eu vou encarnar nele, eu vou solidificar em você. Então, até os 35 anos, a gente já tem formado quem nós somos. E batemos o pé e dizemos, não, eu sou isso e não mudo. Esquecemos que Jesus disse, larga tudo e me segue. Entendeu? Aí vem Greg Braden, que fala sobre a matriz divina, onde ele foi num monte lá com um índio e não chovia muitos anos naquele lugar. E o índio disse, vou lá fazer uma oração para chover. E chegou lá e o índio ficou respirando. Ele disse, sim, mas você não disse que ia fazer uma oração? Ele disse, sinta o cheiro da chuva. Entendeu? Eu já consegui fazer isso. Antes que ela chegue, você sente o cheirinho da chuva caindo naquela poeirinha, no asfalto, no mato, naquelas folhinhas secas. Entende? Esta é a verdadeira oração. A matriz divina fala sobre isso. Aí vem Norman Vincent que fala o poder do pensamento positivo. Rhonda Byrne fala no livro O Segredo, onde lá tem vários autores famosíssimos que cada um vai falando uma coisa. E todos eles afirmam a mesma coisa, que a gente é um personagem que entra numa historinha. Lembra que eu falei, embarcou no ônibus e não saiu mais? Eu embarco no ônibus de que eu sou doente e fico lá de infinito, até eu morrer. Ou eu embarco, tomo minha medicação, faço meu tratamento, trabalho o meu espírito, o meu corpo, a minha energia. E logo na próxima parada eu desço e vou embarcar num outro ônibus saudável, de luz, de sabedoria, de conhecimento, de felicidade, de alegria, entendeu? Aí vem Jacob Petri, Elaine Orives, Tassi Carvalho, Joe Dispenza, Wendel Carvalho, Horácio Frazão, Elton Neuer. Ele fala sobre que a gente não se dá permissão, né? O que falta na vida da gente é a permissão. Porque a gente começa lá, né? Muitos vêm dizendo, perdoa, perdoa, perdoa o teu passado. Mas às vezes a gente mesmo não se permite, porque você pensa assim, não, se a minha mãe tem uma doença, e um vai pensando da sua família. Se a minha irmã tem, eu também tenho que ter. Entendeu? Aonde, ai, meu pai morreu do coração, meu avô morreu do coração, o bisa morreu do coração, vou morrer do coração também. Não é assim que funciona. Entende? Tudo que você aceita, acredita, solidifica, dou fé, entende? Sua fé, sua fortuna, Neville Goddard já diz, a tua fé é a que move montanhas, está na Bíblia. Tá? Pedro Vasconcelos, que fala sobre o sentir, o saber quem a gente é, o aprender, o lembrar, na verdade. Não é nem aprender, na verdade estamos aqui para lembrar quem nós somos. Lembra a historinha? Lembrar quem nós somos. Aí existem várias técnicas, né? O Gary Gred lá, Greig, ele falou, ele criou a técnica EFT, onde você trabalha os meridianos
na nossa cabeça, em partes do nosso corpo, que são os pontos de energia onde consegue mudar a vibração ali dos nossos pensamentos com os nossos sentimentos. O Carrie Douglas criou a barra de Axis, onde a gente trabalha 32 pontos na nossa cabeça, para que leve a nossa vibração, para que a gente se sinta energizado, empoderado, onde baixa todas as barreiras e você, sabe, posição de Mulher Maravilha, de homem, super-homem lá, e diz, eu vou fazer, vai dar certo, eu tenho fé, eu confio em mim, eu sou o poder. Eu sou o poder. Aí você bate no peito com força e diz, eu sou o poder. Entendeu? Joe Vitale criou o Ho'oponopono, entendeu, meus amores? Onde eu sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. E aí eu limpo a minha energia. E com todo esse conhecimento de milhões e milhões e milhões, que, sabe, nem lembro o nome, é muita informação, eles vão te direcionar ao poder que a gente tem. Jesus disse na Bíblia, o maior livro e o mais importante de todos, a Bíblia. Mas com autoconhecimento, entender o que a filosofia diz ali por trás daquilo, entendeu? Porque foi tudo criado por parábolas. Entende, meus amores? Foram tiradas folhas, né, da Bíblia, existe muito conhecimento escondido lá, né? Mas cada um no seu espaço-tempo, onde o que está escrito ali você tem que ver com outro olhar, você tem que ver com outra visão, você tem que limpar os teus óculos para entender o que está escrito ali. Não é aquele blá 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 que está ali, entendeu? Então, Jesus disse na Bíblia, esta frase é clara, vós sois deuses. Mas existe muita historinha por trás, ali mascarando isso, uma cortina de fumaça. Mas ele reafirma, se tiveres a fé do grão de mostarda, fará coisas iguais ou maiores da que eu fiz. Entendeu? Jesus era um grande visionário. Ele sabia que mais para frente a espiritualidade, auxiliando as pessoas, iam começar a acordar para quem elas são. Tá, meus amores? Lá vai nosso vídeo de novo. Bem longo. Vou fazer a oração, tá? Depois lembrem de abençoar a água de vocês. Você tem o poder. É o teu sentimento, é o teu desejo, é você fazer a tua oração. Eu agradeço, Pai, por esse dia, pela boa noite de sono, por todo o conhecimento que eu estou adquirindo. Eu agradeço pelas pessoas que me acompanham, pela minha família, pelos meus amigos. Eu agradeço pelo meu trabalho, pelas pessoas que estão ao meu redor. E que venha a mim pessoas puras de coração, que o mal seja afastado a partir de agora. Está feito. Entendeu? Eu sou o poder, eu sou o poder. Não deu teu poder lá para outros, não viram lá a historinha daquele, não sei se era pastor ou que lá de uma igreja que o cara tava lá com um fio dental e peruquinha loira lá, não, entendeu? Não, fui resolver um problema particular, tava fazendo uma pesquisa, uma investigação particular. De noite, no escuro lá, de fiozinho dental, um senhor, pastor de uma comunidade lá, entendeu? Para quem que eu tô dando meu poder para que um ser desse tipo possa abençoar ou ungir um óleo para mim, que depois eu vou passar lá na minha dor, na minha ferida, ou abençoar uma água para mim, ou abençoar a minha vida, ou fazer um milagre na minha vida? Pelo amor de Deus, entendeu? Parem de dar o poder de vocês para os outros, comece a se conhecer, a se conhecer. Tudo é um passo a passo, é um caminho, entendeu? Quando você começa nesse caminho do autoconhecimento, é um passo de cada vez. E a gente passa pela fase escura da alma, onde somos obrigados a olhar para dentro de nós, a olhar as nossas dores, as nossas feridas, a curar as nossas culpas. Entendeu, meus amores? Mas eu digo para vocês,
a recompensa é do tamanho do universo. É você começar a saber quem você é, você ter o controle do teu corpo, da tua vida, dos teus pensamentos, das tuas emoções. Somos regidos por emoções. Por quê? Porque não temos o controle daqueles 70 mil pensamentos, entende? Então é só com autoconhecimento. Já falando para vocês aqui antes da oração, em setembro eu quero e vou fazer um encontro, desde quantas pessoas tiver, 1, 2, 10, 20, 100 pessoas, quantas quiserem. Eu quero fazer um encontro, uma tarde de domingo, ou de sábado, ou despertar da consciência, aonde eu vou falar, mostrar, ensinar técnicas, ensinar vocês a fazerem aquele momento de meditação, a olharem para dentro de si, aprenderem a se amar, a se perdoar, recuperar o seu amor próprio e parar de jogar a vidinha da gente na mão dos outros, entendeu? Parar de deixar que os outros escravizem a nossa mente. Ai, porque eu amo aquela pessoa, ela me trai, mas eu não consigo viver sem ela. Entendeu? Vamos recuperar o nosso amor próprio aí, a saber que a gente atraiu aquela pessoa pela nossa frequência e que a gente pode mudar isso, encontrar o verdadeiro amor. Entendeu, meus amores? Então vamos lá. A oração de Joseph Murphy é uma oração muito poderosa, uma oração quântica. Depois, salva este vídeo e ouça quantas vezes você quiser. Se você não quer o conhecimento, mas lembre que quanto mais você ouve o livro, o conhecimento, você vai entendendo uma coisinha, tá? Para você fazer aqueles bingos, ter aqueles insights e descobrir que a gente pode alternar de vida, alternar de mundos. Vivemos no mundo holográfico aí. Mas isso é outro assunto, tá, meus amores? Então vamos lá. Feche seus olhos e eu vou ler para vocês porque é bem comprida, bem extensa. E você coloca a mão no teu coração e só vai sentindo, sabe? Eu te dou a minha fé. Acredite, receba. Eu, coloca a mão no seu peito e diga ou mentalize o seu nome completo. Eu ordeno a retirada da minha mente de todas as crenças, conceitos, pensamentos, imagens, frases, pessoas negativas e tudo o que me limitou até aqui no meu crescimento moral, profissional, financeiro e espiritual. Se há algum inimigo, revelado ou não, querendo me atingir, que seja iluminado neste momento, se tornando meu amigo, porque na minha vida só há lugar para amigos. Abençoe, abençoe, abençoe. Coisas maravilhosas chegam à minha vida neste momento, neste dia e por toda a eternidade. Eu conquisto os meus objetivos com facilidade, vivo minha vida com alegria, calma, serenidade e harmonia comigo e com todo o universo. Agradeço a tudo que sou e tudo que sou e tudo que tenho. Sei que o poder da consciência é ilimitado e que a consciência una está comigo em todos os lugares. Reconheço que sou um ser em constante movimento de evolução. Escolho agora meu progresso físico, mental, emocional e espiritual. Eu agradeço por meu estado de bem-aventurança. Sou feliz porque consigo sempre o que preciso e em abundância. Dentro de mim estão virtudes, qualidades, competência, sabedoria e inteligência que fazem a minha vida feliz, realizada e ampla. Supero qualquer tipo de obstáculo. Diante de mim se desenha um futuro de muita ação, construção e alegria. As opiniões dos outros são muletas. Quem tem pernas fortes como eu não precisa de muletas. Surpresas maravilhosas chegam agora em minha vida.
É maravilhoso como em todos os momentos estou mais feliz. Eu sou saudável, meus músculos são fortes, minha pele é firme, suave e viçosa, cheia de jovialidade. Minhas células se renovam normal e ordenadamente, assim como meus hormônios. Meu organismo funciona harmonicamente e eu sou só saúde, paz, vivacidade, beleza e alegria. É maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Minha vida e meus negócios sempre prosperam. Todo o dinheiro que eu preciso vem a mim facilmente a partir de fontes infinitas do bem. O dinheiro sempre flui para mim em avalanche e abundância, pois a riqueza me pertence e faz parte a todo instante da minha vida. Meus amigos me abrem portas, oportunidades e vantajosas ao meu crescimento, que sempre contagia e espalha prosperidade e otimismo com todos os que convivo. Obtenho sempre alegria no contato com todos. A riqueza está aqui. O mundo da consciência una é aqui e já é perfeito. Gratidão, gratidão, gratidão. A minha vida é do tamanho dos meus sonhos. Solução, solução, solução. Sou perfeita, sou perfeito. Sou saudável em corpo e consciência, alegre e forte. Tenho amor e muita sorte. Sou feliz e inteligente. Vivo positivamente. Tenho paz. Sou um sucesso. Tenho tudo o que peço. Acredito firmemente no poder da minha mente. Está feito, está feito, está feito. Eu dou fé. Um ótimo, maravilhoso, incrível domingo para todos. Um beijo grande no coração.